Bem-vindos à Oficina de Casa, eu sou Marcelo Aguilera e no programa de hoje eu vou trazer algumas dicas para vocês. Dicas para vocês fazerem marcações diversas quando vocês estiverem realizando os seus projetos. Marcações de formas simples e rápidas, para que você tenha precisão nessas marcações e ao mesmo tempo seja prático. Então, digamos que você tenha que marcar num pedaço de madeira uma distância em que você vai fazer um corte, por exemplo, ou tem que marcar um alinhamento de furação de parafuso. Então você pode usar, por exemplo, um esquadro combinado. O esquadro combinado, ele permite você regular a medida desta forma. Então, você, por exemplo, se você precisa marcar 10 centímetros, você marca aqui os 10 centímetros, trava o esquadro, você simplesmente encosta o esquadro na lateral da madeira que você vai marcar, encosta o lápis aqui e puxa. Então, dessa forma simples, você tem a precisão da medida e fez o risco que você precisava. Existem outros recursos, logicamente, para fazer isso. Você pode, por exemplo, usar um graminho. Graminho é essa ferramenta de marcação em que você também regula dessa forma, só que você tem um prego aqui. Então a marca vai ser um risco e não um risco de lápis. Isso no caso desse modelo. Eu tenho aqui um outro modelo de graminho em que eu tenho adaptado um lápis. Então cai na mesma situação do esquadro combinado. Só que aqui é mais prático porque você simplesmente vai encostar o graminho e fazer a sua marcação. Nós temos um programa onde ensinamos a fazer alguns modelos de graminho, inclusive esses dois. Então não deixe de assisti-los para aprender como fazer essa ferramenta, que é uma ferramenta de marcação bastante interessante. Esse modelo, por exemplo, ele pode servir como um compasso. Então eu tenho aqui um prego, tenho o lápis, então eu travo dessa forma e venho aqui e faço o círculo que eu preciso. Então é um graminho que ao mesmo tempo que você faz marcações paralelas, você pode fazer marcações circulares. Se você tiver um paquímetro, o paquímetro você tem extrema precisão na medida que você vai marcar. Marca, digamos, a medida que você precisa e trava novamente. E aí você faz dessa forma, riscando a madeira. Então você consegue fazer uma marcação paralela também. Então assim, são diversos recursos semelhantes que às vezes você não tem um, mas tem outro na mão. E facilita na hora de você estar fazendo certas marcações, ao invés de pegar uma régua, ficar medindo, marcando, e aí você pode perder precisão. Com relação a situações curvas, você tem certamente na sua oficina ou na sua casa coisas redondas, lógico. Então você pode usar diâmetros diferentes. Você simplesmente posiciona e risca. Então assim, é vidro, latinha, tampa de vidro. Aqui, por exemplo, é um arco de serra, mas tem essa parte redonda. E por que não usá-lo como uma curva? Então tá aí, fica bastante simples de criar curvas. Isso daqui, como chama isso, Ney? Régua flexível. Isso aqui é uma régua flexível, que basicamente é uma borracha com um arame internamente. E você consegue criar curvas assimétricas, por exemplo. Então digamos que você esteja fazendo uma peça que você tem que criar alguma coisa assimétrica, você vem aqui e risca. O compasso. Esse aqui é um compasso profissional, que inclusive eu considero uma peça muito bonita, né? Mas, digamos, o compasso você também vai criar círculos. Ah, mas eu não tenho um compasso. Tudo bem, faz um compasso. Pega uma régua um sarrafinho de madeira, corta no meio. Dois pedaços de sarrafinho, um prego,
um preguinho pequeno, você coloca em uma das pontas de uma das travessas. Procure utilizar um prego sem cabeça, que vai ter pouco volume aqui, e aqui você lima, pega uma lima, ou seja, cria a ponta do seu compasso. E do outro lado, um lápis, uma fita crepe, e tá aí, tá criado um compasso. Isso você pode fazer do tamanho que você quiser. Pega um sargento, prende na medida que você precisa. Então assim, criar situações simples com o que você tem na sua oficina. Essa é a ideia. Outra situação, digamos que eu tenho que fazer, por exemplo, uma marcação nessa viga, bem no meio da viga. Pega um toquinho, faz 2 furos para colocar 2 cavilhas e um furo exatamente no meio para você colocar um lápis. Dessa forma aqui. Coloca um lápis no meio, o suficiente que só saia a ponta dele. E dessa forma, o que você faz? Você posiciona essa peça, gira. No que você girou, o lápis está no meio. O lápis já estava no meio entre as 2 cavilhas. Então, quando você gira, você tem exatamente o meio da viga. Aqui, por exemplo, olha, encosta essa aqui e faz a sua marcação. Dessa forma. Outra situação, usando uma madeirinha e um parafuso. Um parafuso de mais ou menos 30 milímetros. Vejam, você pode regular o parafuso com uma distância da madeira. Isso serve como um gabarito, por exemplo, para você gerar um risco. Desta forma. Mais uma opção. Um lápis e um barbante. Digamos que eu queira fazer uma curva aqui no canto, com um raio específico, então de 10 centímetros, por exemplo. Então eu venho aqui com o esquadro combinado, marco aqui, marco aqui, e usando o barbante e o lápis, e aqui, por exemplo, eu posso fazer um corte com a serra tico-tico. Uma outra possibilidade, você precisa, por exemplo, fazer uma curva bem aberta numa madeira. Usa uma régua flexível de metal, prende essa régua de um dos lados e simplesmente curvando a régua, você consegue gerar a curva que você precisa. Mas se você prender a régua de forma precisa, você consegue gerar uma curva perfeita. Então, mais uma dica. Por fim, digamos que você tenha essa madeira e eu tenho que dividir essa madeira, digamos, em 3 faixas iguais, nesse sentido. O que eu vou fazer? Ao invés de medir a madeira, fazer a conta, dividir por 3 e tal, eu vou pegar a régua e vou colocar a régua na diagonal, dessa forma assim. Então eu ponho o 0 alinhado com uma das extremidades da madeira. E aqui do outro lado eu pego um múltiplo de 3, justamente porque eu tenho que fazer marcação de 3 faixas. Então, por exemplo, aqui eu estou perto dos 60. Então eu vou posicionar o 60 na outra aresta, no outro lado da madeira. Então está aqui o 0 de um lado e o 60 do outro. Dessa forma, o que eu faço? Eu tenho 3 pedaços de 20.
onde eu tenho de 0 a 60, 20, 20, 20. Então eu venho aqui no 20 e marco 20 e 40. E repito essa ação novamente mais para cá. Vinte e 40. Agora é só ligar os pontos. E tá aí, eu tenho 3 faixas exatamente iguais e fiz a marcação de uma maneira bastante simples, sem ter que ficar fazendo conta. Bem, esse programa foi um programa justamente para passar essas dicas simples para vocês, para facilitar a vida de vocês na hora de estar fazendo projetos na oficina. Espero que vocês tenham curtido esse programa de dicas e não se esqueçam de dar aquele joinha para nós. E eu espero vocês no próximo programa. Grande abraço!